Eu acho que tem certas coisas que você faz na sua rotina que, meio que sem querer, conforme você vai vivendo e as coisas acontecendo, acabam virando um gatilho para te lembrar de outras coisas. Eu não tenho nenhum exemplo para dar agora além do que eu quero comentar sobre, mas eu acho que vocês pegaram a ideia. Quando você tá fazendo alguma coisa e o fato de você estar fazendo aquela coisa te lembra de algo em específico. Isso é uma coisa também que pessoas podem usar para ajudar a ter uma memória melhor. Recentemente, conforme eu entro no banheiro para tomar banho, eu sinto uma urgência. Isso acontece em dois momentos: quando eu converso com o meu amigo, um específico, e quando eu vou no banheiro tomar banho. Eu sinto uma urgência de chegar no meu quarto e começar a estudar, começar a organizar as minhas coisas e estudar para focar nos meus projetos, nas coisas que eu quero fazer. E hoje eu senti uma dessas urgências de uma forma bem forte. E aí eu cheguei no meu quarto e eu consegui focar 2 horas organizando a mim mesmo a respeito de investimentos, mexendo nas minhas planilhas, deixando tudo certinho. E mais 1 hora mexendo nos cortes do canal de cortes. Essa foi mais uma semana que eu não consegui fazer o canal por vez, realmente começar a postar. Eu acho que eu não tenho pronto para isso, eu não tenho vídeo suficiente. Em nenhuma rotina, meio que uma capacidade mental para focar em fazer isso diariamente, para ter vídeos para postar todo dia, sabe? Mas eu sinto essa urgência de fazer as coisas para que elas comecem a dar certo no futuro. E especificamente agora eu tô pensando em como o tempo passa rápido. Porque eu vou chegar certinho no assunto, mas mais um fim de semana passou. Hoje é domingo e já é 00:40. Eu já devia estar na cama há muito tempo, mas a gente aqui em casa pediu um sorvete e ele demorou tipo umas 2 horas pra entregar. E quando eu tava indo escovar os dentes ele chegou, eu acabei comendo enquanto eu vi alguma coisa e acabou que o tempo passou. E aí acabou ficando mais tarde do que a gente esperava. Mas é muito louco como o tempo passa rápido. E como apesar de ser uma coisa que a gente já sabe, a gente esquece ou finge esquecer para as coisas passarem de uma forma mais leve. Mas quanto mais tempo a gente deixa de fazer as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente espera, as coisas que a gente quer, menos tempo a gente tem de vida. A vida tá passando, cara. A vida tá passando. A gente tá chegando mais perto da morte a cada dia. E talvez a gente chegue num ponto que a vida não vale a pena, caso a gente não se dedique a fazer coisas que a gente gosta, ou coisas que a gente acha que vai dar significado pra gente. E aí eu começo a repensar as coisas que eu tenho feito, a forma como eu tenho vivido minha vida. E pensado como que eu tenho deixado tanto tempo escorrer pelas minhas mãos. O quanto eu tenho que aceitar o meu cansaço e realmente descansar, e o quanto eu tenho que perceber que eu tenho que fazer essas coisas darem certo, senão eu nunca vou sair daqui. É um pensamento que ele dói. Ele dói porque a gente não alcançou o lugar que a gente quer. Porque a gente não alcançou o que a gente quer. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer ser entendido aqui. Eu não sei se eu tô conseguindo botar pra fora o que eu mesmo tô sentindo. Porque tá meio confuso na minha cabeça. Tipo, o que eu tô sentindo agora não tá escrito em palavras. É como um sentimento gasoso.
que tá... É como se eu estivesse tentando organizar em algo concreto, algo gasoso e instável na minha cabeça, que é esse pensamento, esse sentimento. Um pouquinho antes de dormir também, eu terminei o 20º episódio da terceira temporada de How I Met Your Mother, que chama Milagres. E foi um episódio muito bonitinho porque coisas importantes aconteceram. Tanto o Ted quanto o Barney sofreram um acidente de carro e no momento da morte deles, coisas importantes passaram pela cabeça deles. E eles começaram a repensar a vida deles depois disso. E eu meio que fiquei pensativo sobre isso, eu acho. Porque o que passaria na minha cabeça um pouco antes da minha morte? O que seriam os momentos importantes? O que seria importante pra mim quando eu estivesse morrendo? Com certeza não seria o tempo que eu passei no trabalho. Seriam as pessoas que eu conheci, os momentos bons que eu tive com elas. O que passaria na minha cabeça enquanto eu estivesse morrendo, acho que seria culpa. Culpa pelo tempo que eu perdi. Se eu morresse hoje, eu acho que pela minha cabeça passaria culpa. Pelo tempo que eu perdi estando muito cansado pra fazer as coisas que eu quero, pra viver como eu gostaria, eu acho. O que eu quero fazer? Isso é uma pergunta sempre tão complicada de responder. Até quando eu tô estudando eu começo a me perder. Não é como se eu não conseguisse focar em uma coisa ao mesmo tempo. É como se nem fosse possível isso, porque são tantas coisas que eu preciso aprender. São tantas coisas que eu quero conhecer. Por exemplo, sobre estudar edição de vídeo. Edição de vídeo é uma coisa que vídeos pro YouTube é uma coisa que eu sempre quis fazer. Edição é uma coisa que eu nunca aprendi, ou que eu nunca me importei em aprender. E nos momentos que eu tive tempo para aprender isso, quando eu era menor, eu tinha outras coisas para me distrair na época. Talvez eu quisesse uma possível habilidade útil nunca foi o que me divertiu, sabe? Por exemplo, tem tanta criança que começa mexendo em aplicativos, esses programas de edição de vídeo, por brincar quando elas são crianças. E quando elas crescem, elas sabem fazer isso bem pra caralho e acabam transformando isso numa fonte de renda. Isso é muito legal, isso é muito foda. E não uma fonte de renda, sei lá, igual um trabalho aleatório, não. Algo criativo, algo que elas consigam expressar arte, expressar o fundo do coração delas, de alguma forma. Eu sinto que falta isso em mim, e eu sinto também que agora é como se eu não tivesse tempo para aprender isso. Porque eu quero aprender, mas é tanta coisa que eu precisaria conhecer, que eu precisaria saber, que é difícil saber onde começar. E mesmo quando você começa, você sente uma pressão absurda. Como se você estivesse enfrentando algo muito maior que você e que você não tem condição de enfrentar agora porque você não tem mais tempo. É como se a época certa para você fazer isso tivesse passado. É uma vibe ruim. Desculpa. Mas está passando pela minha cabeça agora e hoje à tarde, depois que eu saí do banho, eu senti essa urgência de fazer minhas coisas e eu sentei aqui e eu consegui me organizar.
eu consegui fazer. Mas eu não sei se eu vou conseguir amanhã. Isso me preocupa. Porque por mais que eu esteja cansado, a cada dia que eu fico sem fazer o que eu sei que eu preciso fazer, é menos um dia que eu posso viver mais perto do que eu queria realizar, sabe? Entende? São sentimentos bem confusos, talvez até ruins. Eu não sei se isso me motiva ou me deixa mais pra baixo. Vou encerrar por hoje.